O que é disciplina pelo Espírito Santo? O que é culpa vinda de vontade humana? O que é a guia do Espírito Santo e o arranjo de um ambiente? O que é a iluminação da palavra de Deus? Se você não está certo dessas coisas, não terá discernimento. Deus não maltrata quem de coração o busca, nem alguém que o viva e dê testemunho. Ele não amaldiçoa alguém que pode ter sede real pela verdade. Você deve saber o que vem do Espírito, o que é rebelião, como obedecer a palavra de Deus, fugindo da sua rebeldia. Se entender essas coisas, você terá uma base quando algo acontecer. Você terá verdade para comparar, terá visões certas para lhe apoiar e princípios em tudo que faz, agindo segundo a verdade, iluminado e abençoado por Deus. Deus não maltrata quem de coração o busca, nem alguém que o viva e dê testemunho. Ele não amaldiçoa alguém que pode ter sede real pela verdade. Ao comer e beber as palavras de Deus, se você vir sua condição real e der atenção à sua prática e a seu próprio entendimento, ao enfrentar o problema, você será iluminado, ganhará compreensão e discernimento, terá uma senda de praticar. É improvável que quem tem a verdade seja enganado, cause transtorno ou se exceda. Por causa da verdade, ele é protegido e ganha mais compreensão, mais sendas para praticar, mais chances para o Espírito Santo agir e para a perfeição. Deus não maltrata quem de coração o busca, nem alguém que o viva e dê testemunho. Ele não amaldiçoa alguém que pode ter sede real pela verdade. Quando vocês não entendem Deus e não conhecem seu caráter, seus corações nunca podem se abrir para Deus de verdade.
Assim que você entender Deus, entenderá o que há em seu coração e provará o que está nele com toda a sua fé e atenção. Quando você saborear o que em Deus está, pouco a pouco, dia a dia, quando você saborear o que em Deus está, seu coração se abrirá a Ele. Quando seu coração for aberto de verdade, quando seu coração for aberto de verdade, você verá o desprezo, verá a vergonha do egoísmo de seus luxuosos pedidos. Quando seu coração for aberto de verdade, quando seu coração for aberto de verdade, você verá um mundo infinito em coração de Deus, em um reino de maravilha estará. Neste reino não há trapaças, enganos, sombras e nenhum mal. Há apenas sinceridade e fidelidade, há apenas justiça e bondade. Ele é amor, Ele é cuidadoso, infinita compaixão. Em sua vida, alegria é sentida quando você abre seu coração para Deus. Seu poder e sapiência preenchem este reino, também sua autoridade e amor. Você pode ver o que Deus tem e é o que lhe traz alegria, o que lhe traz pesares, o que lhe traz ira e tristeza. Lá está e todos podem ver. Quando você abrir seu coração para Deus e o convida para entrar. Tinha visto a Deus, nem o havia escutado ensinar, oh não. Mas seu coração era precioso pra Deus, mais que o coração dos orgulhosos. Falavam de sacrifícios e de grandes teorias, mas jamais conheceram a Deus em verdade e nunca temeram a Deus em verdade. Como pode Jó reverenciar a Deus? Seu puro coração não era oculto a Deus. Seu coração era honesto e generoso. Jó amava a justiça e a bondade. Só alguém assim poderia seguir a Deus, temer a Deus e evitar o mal. Esse era Jó. Oh, esse era Jó.
a soberania, o poder e a autoridade de Deus, e se submeter à soberania e aos arranjos de Deus. Só alguém assim poderia louvar seu nome, já que nunca buscou a bênção de Deus. Jamais se importou se Deus traria desastres. Jó sabia que a mão de Deus é que controla tudo, que preocupação é um sinal de insensatez, de ignorância e tolice, de dúvida humana face à soberania de Deus. Um sinal de que não se reverencia a Deus. O que Jó sabia era exatamente o que Deus desejava. Como pode Jó reverenciar a Deus? Seu puro coração não era oculto a Deus. Seu coração era honesto e generoso. Jó amava a justiça e a bondade. Só alguém assim poderia seguir a Deus, temer a Deus e evitar o mal. Jó não tinha provado o agir de Deus, não tinha visto seu rosto, nem ouvido sua palavra. Sua atitude para com Deus era fruto de sua humanidade e busca. É o que falta nas pessoas de hoje em dia. Deus disse: não há na terra alguém íntegro e reto como Jó. Como pôde Jó reverenciar a Deus? Seu puro coração não era oculto a Deus. Houve uma vez um homem justo chamado Jó, que sempre temeu a Deus e evitou o mal. Deus elogiou seus atos, lembrados pelo homem. Tinha sentido e valor. Deus abençoou Jó, mas Satanás o tentou e Deus pôs a prova. Ao testemunhar por Deus, a quem temia mereceu ser chamado de um homem justo. Apesar do que Jó havia passado, teve uma vida sem dor, uma vida feliz. Jó era feliz, não só porque Deus o abençoou e o elogiou, mas também por suas buscas
algumas décadas após Jó ter sido provado, sua vida teve mais sentido. Ele buscou a crença, o reconhecimento e a submissão à soberania de Deus. Essa busca marcou os momentos vitais da sua vida. Ele viveu seus últimos anos em paz e recebeu o fim com felicidade. Apesar do que Jó havia passado, teve uma vida sem dor, uma vida feliz. Jó era feliz, não só porque Deus o abençoou e o elogiou, mas também por suas buscas, porque ele buscou reverenciar a Deus. Ao buscar temer a Deus e evitar o mal, Jó descobriu a soberania de Deus e com isso percebeu quão maravilhosos eram os atos do Criador. Jó era feliz por se associar a Deus, o conhecia de verdade e se entendia com Deus. Jó era feliz, não só porque Deus o abençoou e o elogiou, mas também por suas buscas, porque ele buscou reverenciar a Deus. Jó era feliz por causa do conforto e da alegria de conhecer a vontade do Criador, porque ele viu quão grande, maravilhoso, amável e fiel é Deus. As palavras que hoje Deus diz julgam os pecados e a injustiça das pessoas, maldizem a rebeldia e castigam a falsidade e desonestidade. Se as coisas que elas dizem e fazem não são da vontade de Deus, Ele as julgará, condenará sua rebeldia como pecado. Esta obra revela toda a sua santidade. Deus fala pelos princípios do juízo, ao condenar a rebeldia, revelar a feiura e julgar a injustiça do homem. Ele mostra seu caráter justo, sua santidade significa que ele é justo. Deus fala, julga e conquista pelo seu caráter corrupto. Só esta obra que é praticar mostra a santidade de Deus. Devido a esses juízos, vocês são capazes
sua justiça ao ver a rebeldia da humanidade, e pode revelar sua santidade ao ver a imundície da humanidade. Isso basta para demonstrar que Ele é Deus Santo, que não tem a menor mácula, que Ele é o próprio Deus que é santo, mas que também vive em uma terra imunda. Se Ele fosse um homem comum, maculado como os outros, se Ele não fosse justo, nem tivesse um elemento sequer de santidade, não poderia julgar a injustiça das pessoas imundas, nem poderia ser o juiz de toda a humanidade. Como é que alguém tão imundo poderia julgar outra pessoa igual a ela? Devido a esses juízos, vocês são capazes de ver que Deus é justo e santo. Ele é santo e justo, por isso Ele julgou vocês, e sua ira Ele lançou, e sua ira Ele lançou. O único que pode julgar o homem é o Santo Deus. Quantas visões da obra no plano de 6.000 anos de Deus, ninguém pode compreendê-las, mistérios elas são. Mesmo que o homem a Bíblia conheça bem, o que fica são meras palavras, pois sua essência ele desconhece. A obra de 6.000 anos tem mais mistério que as profecias. Ainda é o maior mistério desde o início da criação. Nenhum dos profetas por todas as eras sondaria este mistério, só revelado nos últimos dias. Lendo a Bíblia, o homem entende verdades, explica e analisa palavras, mas o sentido não se revela. Só vê palavras mortas e não obra de Jesus ou de Jeová. O homem não pode desvendar o mistério da sua obra. O plano de 6.000 anos é o maior mistério, um enigma ao homem e tão oculto. A vontade de Deus só se entende se Ele mesmo a explicar, ou enigmas permanecerão. Ignorem os religiosos, se não lhes tivessem dito, vocês tampouco saberiam.
nos últimos dias. Você sabe que nos últimos dias Jesus descerá, mas como será que Ele o fará? Pode um pecador redimido como você, mas não perfeito, agradar a Deus? Para o seu antigo eu, você foi salvo por Jesus e não conta como pecador por causa da salvação. Não é que você não tenha pecado. Será que pode ser santo se nunca mudou? Segunda encarnação não é mais uma oferta pelo pecado, mas é pra salvar todos os redimidos, pra que eles possam ser limpos do pecado e com caráter mudado, livrem-se do jugo de Satanás e retornarem ante o trono de Deus. Só assim pode o homem ser santificado. Você é impuro, egoísta e mau, mas quer descer com Jesus. Boa sorte. Você pulou uma etapa na crença em Deus, foi redimido, mas não mudado. Pra você agradar a Deus, Ele mesmo tem que agir pra mudar e limpar você. Segunda encarnação não é mais uma oferta pelo pecado, mas é pra salvar todos os redimidos, pra que eles possam ser limpos do pecado e com caráter mudado, livrem-se do jugo de Satanás e retornarem ante o trono de Deus. Só assim pode o homem ser santificado. Se só foi redimido, você não pode ser santo, nem compartilhar as boas bênçãos de Deus. Você pulou um passo na gestão de Deus, o passo de mudar e aperfeiçoar o homem. Então você é um pecador que foi redimido, não pode ter a herança de Deus. Segunda encarnação não é mais uma oferta pelo pecado, mas é pra salvar
Para travar um bom combate pela verdade, não deixem Satanás operar. Para isso vocês devem ter um só pensamento e ser capazes de servir juntos. Abandonem seus pontos de vista e noções, e também o modo de fazer as coisas. Acalmem seus corações diante de mim. Concentrem-se na voz do Espírito Santo. Estejam atentos à obra do Espírito Santo e experimentem em detalhes as palavras de Deus. Cuidem para que seja feita a minha vontade. Vocês não devem ter qualquer outra intenção. Vocês devem olhar pra mim com todo o seu coração, observar minhas ações, como eu ajo, e jamais ser negligentes. Devem ter o espírito afiado e olhos abertos, seus olhos abertos, para travar um bom combate pela verdade. Não deixem Satanás operar. Para isso vocês devem ter um só pensamento e ser capazes de servir juntos. Sim, devem ser capazes de servir juntos. Quem tem intenções e propósitos errados, aqueles que interrompem e amam a atenção, que são fortes na doutrina religiosa e que são lacaios de Satanás. Quando se levantam, a igreja sofre. Eles invalidam o deleite dos outros. Devem ser banidos imediatamente. Eles sofrerão se não mudarem. Aqueles que teimosamente continuam iguais, que se defendem e encobrem seus pecados, devem ser totalmente removidos da igreja. Não sejam ingênuos, vejam o quadro geral. O quadro geral. Para travar um bom combate pela verdade, não deixem Satanás operar.
Para isso vocês devem ter um só pensamento e ser capazes de servir juntos. Sim, devem ser capazes de servir juntos. Sim, ser capazes de servir juntos. Deus é detentor de poder e de autoridade. Sua autoridade é real e verdadeira, não é vazia. A autenticidade e a realidade de seu poder são reveladas aos poucos, incorporadas à sua criação e ao controle de tudo, e no processo pelo qual ele gerencia e lidera o homem. O poder de Deus e sua autoridade se revelam em tudo, o tempo todo. Essas revelações mostram que sua autoridade existe, pois ele usa sua autoridade e seu poder para seguir com sua obra e para comandar e governar sobre tudo. Seu poder não pode ser substituído por seus anjos ou mensageiros. Ele é o único que exerce poder e autoridade, que ninguém jamais duvide disso. Todo método, ponto de vista e detalhe da soberania de Deus sobre a humanidade, o universo e as coisas que ele contém, toda a sua obra e sua onisciência servem como provas incontestáveis de que a autoridade e o poder de Deus são reais, verdadeiros e não são palavras vazias. O poder de Deus e sua autoridade se revelam em tudo, o tempo todo. Essas revelações mostram que sua autoridade existe, pois ele usa sua autoridade e seu poder para seguir com sua obra e para comandar e governar sobre tudo. Seu poder não pode ser substituído por seus anjos ou mensageiros. Ele é o único que exerce poder e autoridade, que ninguém jamais duvide disso. Anjos e mensageiros parecem ter grande poder, podem até ter feito milagres ou feito coisas confiadas por Deus, mas no final só completaram a comissão de Deus. Seus atos não eram prova de que possuíam uma autoridade como a de Deus, pois nada tem um poder como o dele, que cria e governa tudo o que foi, o que será
mostram que sua autoridade existe, pois ele usa sua autoridade e seu poder para seguir com sua obra e para comandar e governar sobre tudo. Seu poder não pode ser substituído por seus anjos ou mensageiros. Ele é o único que exerce poder e autoridade que ninguém jamais duvide disso. A misericórdia, a tolerância de Deus são reais, mas ao liberar sua ira, sua santidade e justiça, mostram ao homem que Deus não tolera ofensa. Quando o homem obedece aos comandos de Deus e age como Ele exige, Deus é misericordioso para com o homem em abundância. Quando o homem está cheio de ódio, corrupção e hostilidade por Deus, Ele revelará profunda ira. Sua ira, até o momento que os atos malignos e a resistência do homem não estejam mais diante dos olhos de Deus. Só então sua ira desaparecerá. Se o coração de uma pessoa ficou distante de Deus, não importa o quanto ela deseja, em aparência ou por vontade, adorar, obedecer e seguir Deus em corpo e mente. Se o coração se afasta de Deus, Ele incessantemente mostrará sua ira. Depois de Deus ter dado tantas chances ao homem, não haverá como voltar atrás. Ele nunca mais terá misericórdia e tolerância para com esse homem. Esse é um lado do caráter de Deus que não tolera ofensa. Ele é tolerante e misericordioso com o que é belo, gentil e bom. Ao que é mau, pecaminoso e ímpio, Deus liberará. Sua ira mais profunda e incessante. Esses são os dois principais e claros aspectos do caráter de Deus, e Ele os revelou do princípio até o fim. Sua abundante misericórdia e sua ira mais profunda. Este é o caráter justo de Deus, sua abundante misericórdia e
abundante misericórdia. Este é o caráter justo de Deus, sua abundante misericórdia e sua ira mais profunda. Sua abundante Deus aperfeiçoa o homem através de seu caráter justo. Justiça e majestade, ira, maldições e juízo. Isso é o principal do caráter de Deus. E com juízo ele aperfeiçoa o homem. A quem não entenda e pergunte por quê. Porque Deus só pode aperfeiçoar o homem, aperfeiçoar o homem por juízo e maldição. Será que o homem não morreria se amaldiçoado por Deus? Se Deus julga o homem, ele está condenado. Como pode ainda o homem ser aperfeiçoado? São essas perguntas feitas por quem não conhece a obra de Deus. Deus aperfeiçoa o homem através de seu caráter justo. Justiça e majestade, ira, maldições e juízo. Isso é o principal do caráter de Deus. E com juízo ele aperfeiçoa o homem. Deus amaldiçoa a desobediência do homem, e o que ele julga são seus pecados, embora ele fale com grande veemência. Ele revela a essência do homem. O juízo mostra ao homem a essência da sua carne, e ele se submete em obediência a Deus. Deus aperfeiçoa o homem através de seu caráter justo. Justiça e majestade, ira, maldições e juízo. Isso é o principal do caráter de Deus. E com juízo ele aperfeiçoa o homem. A carne do homem é do pecado, de Satanás pra Deus castigar. Então, pra permitir que o homem se conheça, o juízo de Deus é necessário.
Isso é o principal do caráter de Deus. E com juízo Ele aperfeiçoa o homem. Já que eu trouxe vocês a este ponto, fiz arranjos adequados. Se eu lhes contasse meus planos e metas, será que vocês conseguiriam entendê-los? Conheço bem os pensamentos do homem, os desejos de seu coração. Quem nunca buscou saídas, quem nunca pensou no futuro. Embora o homem possua uma mente rica e deslumbrante, quem poderia prever depois de tantas eras que o presente seria assim? Será que é fruto de seus esforços, recompensa por seu árduo trabalho? É esse o belo quadro que sua mente imaginou? Quem de toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive sob a predestinação do Todo-Poderoso? Quem decide quando nascer ou quando morrer? Será que o homem controla o próprio destino? Sem minha liderança, quem faria algo diferente do que eu planejei? Será que foram a mente e o desejo do homem que o trouxeram até aqui? A esperança de muitos se frustra. Será que é erro de julgamento? Muitos vivem com alegria inesperada. Será que se contentam com pouco? Muitos clamam pela morte, mas a morte está bem longe deles. Muitos querem ser fortes, temendo a morte, mas ela chega e os consome. Quem de toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive sob a predestinação do Todo-Poderoso? Quem decide quando nascer
Seja prático em seu comportamento e ação, sem se afastar da oração em tudo que faz. Venha sempre diante de Deus, sem se desgarrar. Isso é o mais fundamental de tudo. Qual seja a grandeza da sua vida, enquanto a realidade da verdade entrou no coração, você não pode largar Deus e não pode se desgarrar dele. Você diz que não vai se afastar de Deus, mas não é questão de perto ou longe. Sem Deus no coração, você já se desgarrou longe demais. Não se desgarrar de Deus no seu coração e ser capaz de estar diante dele a todo tempo são atitudes de reverência a ele. Só assim Deus pode proteger você para não pegar o caminho errado. O que acontece com quem se desgarra vão ser usados e presos por Satanás. Vão errar, se rebelar, interromper. Que assustador será não se desgarrar de Deus no seu coração e ser capaz de estar diante dele a todo tempo. São atitudes de reverência a ele. Só assim Deus pode proteger você para não pegar o caminho errado. Oh, no, yeah. Se é verdade que você ama a Deus, se você não satisfaz a carne, verá que tudo que Deus faz é muito certo e muito bom. A maldição dele pra sua rebeldia e o julgamento da sua injustiça são corretos e justificados. Às vezes Deus irá criar situações para moldá-lo. Ele o disciplinará e castigará, e diante dele você virá e verá as maravilhas que ele faz e que não há tanta dor. Você sentirá toda a beleza de Deus. Você deve se rebelar contra a carne e não ceder. Tenha essa determinação. Minha família e perspectivas, nada disso importa. No meu coração só existe Deus. Eu devo fazer o melhor para satisfazer a Deus e não a carne. Se você cede à carne e diz que Deus vai longe demais, sempre sentirá dor, sempre triste ficará. Perderá de vista a obra de Deus
e sua compaixão pela fraqueza e dificuldades do homem. Você se sentirá só e infeliz, dirá que é injusto o seu sofrer, e você irá gritar e reclamar. Você deve se rebelar contra a carne e não ceder. Tenha essa determinação. Minha família e perspectivas, nada disso importa. No meu coração só existe Deus. Eu devo fazer o melhor para satisfazer a Deus e não a carne. Quanto mais você cede à fraqueza da carne, mais sente que Deus foi longe demais, até chegar ao ponto em que você nega e se opõe à obra de Deus, até você ficar todo desobediente. Você deve se rebelar contra a carne e não ceder. Tenha essa determinação. Minha família e perspectivas, nada disso importa. No meu coração só existe Deus. Eu devo fazer o melhor para satisfazer a Deus e não a carne. Os 6.000 anos da obra de Deus são divididos em 3 fases. A